anos, cheguei à conclusão que todos no mundo, incluindo minha própria família, me odiavam. Eu nunca fui uma criança problemática, mas meus pais sempre me tratavam como tal. Por exemplo, eu precisava estar em casa sempre antes das 5 da tarde, todos os dias. Isso claramente restringia a minha quantidade de tempo para brincar ao ar livre, já que era a hora exata que eu saía da escola praticamente. Eu não tinha permissão de trazer amigos para brincar em casa, nem permitido ir à casa de qualquer outro. Eu tinha que fazer minha lição de casa logo depois que chegava da escola, não importava quanto tempo eu levasse. Meus pais se recusavam a me comprar qualquer videogame e me obrigavam a ler livros. Em seguida, escrevi um relatório do livro só para provar que eu realmente tinha lido. Agora, mesmo que as regras acima foram bastante frustrantes quando criança, não era a coisa que mais me chateava. O que realmente me machucou era a falta de compaixão em nome dos meus pais. Minha mãe era uma mulher amarga, que sempre me fez sentir culpado pelos acidentes ou erros que eu cometi. Meu pai só demonstrava uma emoção: rancor. A única vez que ele falou comigo foi quando ele gritou comigo para receber os resultados dos testes escolares ou me bater por mau comportamento. Mas eu já falei o suficiente sobre eles. Vamos falar sobre o psicólogo da minha escola. Para sua privacidade, vamos chamá-lo apenas de Dr. Tanner. Como a maioria das escolas secundárias dos Estados Unidos, um psicólogo está sempre disponível no campus durante o horário escolar para ajudar todos os alunos que necessitam de aconselhamento emocional, acadêmico, social, comportamental, etc. Para ser honesto, eu nunca vi nenhum dos estudantes falando com o Dr. Tanner. Todos os dias eu passava em seu escritório a caminho do refeitório para espreitar através da sua pequena janela de sua porta. Ele sempre estava sozinho ali, trabalhando em algum documento. Eu imaginava que a maioria das crianças estava com medo de falar sobre seus problemas com um adulto, especialmente para um desconhecido. Por esta razão, eu levei 3 semanas para reunir coragem o suficiente para ir ao seu escritório. 7 de abril de 1993. Foi o dia que eu decidi expressar meus problemas com o Dr. Tanner. Durante a pausa de seu almoço, eu estava em frente à porta do seu escritório e bati. Através da janela, eu podia vê-lo levantar a cabeça, sorrir e fazer um movimento para eu entrar. Assim, eu entrei. Ele me cumprimentou com sua introdução de si mesmo e perguntou qual era meu nome. Dr. Tanner era um homem de muita fala mansa, que parecia irradiar bondade. Em menos de 30 minutos eu divagava com o Dr. Tanner sobre o modo que meus pais me tratavam e como eles não se preocupavam comigo por nada. Depois de um tempo, minha voz começou a tremer. Eu parei de falar. O psicólogo ouviu pacientemente toda a minha situação de braços cruzados e sempre concordando com a cabeça. Eu meio que esperava que ele começasse a falar que eu estava enganado, que meus pais me amavam muito e blá blá blá. Mas ele não fez isso. Dr. Tanner se inclinou para mim com um sorriso no rosto e disse: Fique sabendo, eu sou o melhor psicólogo da escola e eu prometo que vamos resolver isso. Eu revirei meus olhos. Tudo bem, mas como? Eu perguntei. Bem, eu tenho meus caminhos e sou um homem de palavra. Eu prometo que dentro de apenas um mês, a relação entre você e seus pais vai mudar para melhor. E isso para sempre. Após uma breve pausa, ele continuou. Porém, eu preciso de você. Preciso que me faça uma promessa. Você tem que me prometer que virá ao meu escritório depois da escola amanhã e que você não vai contar a ninguém que nós tivemos essa conversa hoje. Será o nosso pequeno segredo. Eu prometi. No dia seguinte, eu voltei para o Dr. Tanner depois da escola. Foi por volta das 4 da tarde, eu entrei em seu escritório. Depois de uma recepção calorosa, ele me pediu para me sentar em frente à sua mesa mais de uma vez. Ao me sentar, observei o Dr. Tanner fechar as cortinas da janela, e então ele sorriu. Agora nós temos toda a privacidade da qual precisamos. Começamos a falar sobre nossos gostos e interesses, meus assuntos favoritos da escola, meus professores menos favoritos e essas coisas do gênero.
Cerca de 1 hora de conversa, o Dr. Tanner me ofereceu um refrigerante. De bom grado eu aceitei a oferta, considerando que meus pais nunca me permitiram beber refrigerante antes. Dr. Tanner estendeu a mão para seu frigorífico e tirou 2 pequenas garrafas de refrigerante já aberta e pôs à mesa. Depois continuamos a falar sobre o que estava acontecendo na minha vida, mas não demorou muito para que eu desmaiasse sob o efeito de quaisquer droga que o Dr. Tanner colocou na minha bebida. Levei 1 minuto ou mais para ajustar minha visão embaçada ao acordar, e quando eu fiz, eu não tinha ideia do que pensar. Eu estava algemado em uma cama. Minha boca estava selada com fita adesiva. Eu imediatamente comecei a entrar em pânico, me contorcendo e puxando as algemas. Eu desisti logo em seguida. Meus olhos se arregalaram em descrença depois de olhar ao redor da sala. Havia cartazes de super-heróis fixados ao longo das paredes e fotografias de atletas famosos nas prateleiras. No meio da sala havia uma velha e enorme televisão, um Super Nintendo e vários cartuchos de jogos empilhados ao lado dele. Eu não sabia o que pensar. Aqui estou eu, em uma sala cheia de itens que a maioria das crianças da época morreria para brincar. Eu provavelmente estaria chorando de alegria se não estivesse algemado na armação de uma cama. Meu estômago afundou mais uma vez quando a porta se abriu e Dr. Tanner entrou. Ele sentou-se na beira da cama. Agora escute, disse ele. Lembre-se bem de que eu estou aqui para ajudá-lo. E eu nunca iria machucá-lo, ok? Dr. Tanner removeu cuidadosamente a fita da minha boca e em seguida as algemas da minha mão. Meu primeiro instinto foi começar a chorar, mas algo sobre Dr. Tanner me fez sentir seguro. Ele sorriu para mim. Você vai ficar aqui por um tempo e durante esse tempo terá permissão para brincar com todos os brinquedos dessa sala enquanto eu estiver em casa. Mas quando eu sair de casa, precisarei algemar uma de suas mãos de volta na cama. Você ainda pode assistir televisão, mas eu quero que assista apenas os canais de notícia enquanto eu estiver longe. Sentei-me em silêncio, ainda tentando processar a informação que ele tinha me dado. Então vá em frente, divirta-se. Eu estarei de volta quando for a hora do jantar. Ele se levantou da cama, atravessou a sala e clicou no botão de energia da TV antes de trancar a porta atrás dele. Minutos se passaram antes que eu percebi que Dr. Tanner não estava brincando. Tudo o que restava para eu fazer era ligar o Nintendo e jogar Mario até anoitecer. Por volta das 7 da noite, Dr. Tanner voltou para o quarto com 2 pratos de purê de batata e tiras de frango. Eu finalmente reuni coragem para perguntar a ele por quanto tempo eu ia ficar neste quarto. Bem cerca de um mês, ele respondeu. Pode levar apenas algumas semanas. Eu só tenho alguns trabalhos que eu preciso fazer. Na manhã seguinte, eu acordei com a mão de Dr. Tanner batendo na minha cabeça. Ei, camarada, você não precisa acordar agora se não quiser. Eu apenas preciso colocar isso de volta. Ele sussurrou, apertando a algema de aço frio no meu pulso. Eu olhei para ele. Ele estava vestindo a camiseta, colarinho e calças, um casaco coberto por cima e uma mala ao seu lado. Ele parecia exatamente como ele sempre estava quando vinha em torno da escola. Antes de sair, ele colocou um controle remoto perto de mim e disse para eu ligar e assistir o noticiário local. A primeira coisa que vi quando liguei a TV era um segmento de notícias de última hora. Um oficial da polícia importante estava em cima de um pódio cercado por pessoas e microfones. Temos vários investigadores trabalhando com o objetivo de identificar potenciais sequestradores, mas até agora não há muita evidência. Membros do corpo docente afirmam que o menino tinha sido visto pela última vez em volta das 4 ou 5 da tarde no campus da escola secundária da cidade. Eu comecei a me sentir enjoado quando uma fotografia minha apareceu na tela. Era minha imagem do anuário passado. Legendas para a fotografia exibia meu nome, minha cidade, minha escola, minha idade. Acima da minha imagem foram alternando o título: FBI começa a busca da criança e possível sequestro em escola estadual. As filmagens ao vivo começaram e agora minha mãe e meu pai se aproximavam do pódio. Ambos pareciam ter os olhos avermelhados. Lágrimas escorriam pelo rosto da minha mãe quando ela pegou o microfone.
tanta emoção vindo da minha mãe antes, que ela chorou ao vivo na televisão, gaguejando frases como: por favor, devolva o meu bebê de volta pra mim. Eu sinto muito. Por favor, traga-o de volta pra casa. Quando meu pai pegou o microfone, eu quase esperava sua atitude fria, como sempre. Mas ele também tinha lágrimas em seus olhos. Ele implorou ao mundo para trazer seu filho de volta para casa em segurança. Por fim, ele implorou por meu perdão. Eu sei que eu não tenho sido o melhor pai, mas porra, eu gostaria de ter sido agora. Por favor, volte pra casa, filho. Traga meu filho de volta. Agora minhas emoções estavam misturadas, pois nunca tinha visto nenhuma vez meu pai chorar. Me senti miserável por meus pais estarem sendo submetidos a tanto, mas ao mesmo tempo senti um alívio. Agora eu sabia o quanto meu pai e minha mãe me adoravam. Quase 4 semanas se passaram e o Dr. Tanner tem me tratado com maior respeito. Ele me deixa de manhã algemado na estrutura da cama, mas retorna à tarde para almoçar e jantar comigo. Também conversávamos e jogávamos videogame juntos. Nunca teria imaginado quão bom o Dr. Tanner era no Super Mario. Mas uma manhã, quando o Dr. Tanner me acordou antes de ir para o trabalho, notei um olhar severo em seu rosto. Eu também percebi que ele tinha acordado 3 horas mais cedo do que quando ele geralmente me acorda. É preciso ver as notícias de hoje e sem exceções. Eu quero que você mantenha a televisão ligada o dia todo e preste muita atenção nessas notícias, afirmou ele severamente. Eu, é claro, obedeci e o vi sair do quarto. Cerca de 2 horas mais tarde, um segmento de notícias de última hora interrompeu o comercial de creme dental que eu estava assistindo. O título era Restos Humanos Encontrados. 2 homens, vestindo terno, ficaram um de lado para o outro e começaram a falar. Estamos tristes ao trazer a notícia em relação ao nosso caso da criança desaparecida no início do mês. Um dos homens abaixou a cabeça enquanto o discurso folheou alguns papéis. Ele continuou. Restos dos corpos foram encontrados em um cerco do lixo debaixo do viaduto. O corpo parece ser de uma criança, embora seja muito difícil de distinguir. O corpo foi decapitado e queimado até as cinzas e ossos. A tela se deslocou para uma visão de um helicóptero no alto de uma estrada. Dezenas de carros de polícia se reuniram perto do fundo do viaduto. A voz do homem ainda podia ser ouvida. Dentro da sacola, a polícia encontrou uma carteira de identidade do ensino médio fundamental, rotulada como tal. A tela mostrou um cartão de identificação da escola que eu sempre mantive na minha mochila. O plástico tinha derretido, mas minha foto e nome estavam intactos. Depois a câmera mostrou ao longo de meus pais. Eles estavam sentados entre os jornalistas. O rosto de minha mãe fez uma careta dolorosa de se assistir. Meu pai chorava com a cabeça baixa e de joelhos. Eu desliguei a televisão neste ponto. Dr. Tanner voltou para casa mais tarde. Ele correu para o quarto, abriu minhas algemas, colocou uma garrafa de água na minha mão. Ele colocou as mãos sobre meus ombros e sorriu. Eu te fiz uma promessa, não fui? Eu balancei a cabeça. Lágrimas começaram a fazer seu caminho através dos meus olhos. Você precisa me fazer uma promessa novamente. Ele sussurrou. Ele me disse que eu precisava beber toda a água da garrafa. Isso iria me ajudar a dormir. E que a partir de agora, eu nunca posso contar a ninguém que eu já o conheci. Eu prometi. Eu disse que sou o melhor psicólogo escolar desse mundo, não fui? Ele estava certo. Acordei mais tarde naquela noite. 8 de maio de 1993. Véspera do Dia das Mães. Para me encontrar deitado no parque, as estrelas brilhando brilhantemente em todo o céu noturno. Eu reconheci o parque, que não era muito longe da minha escola. 1,5 km abaixo da estrada, eu vi minha casa. As luzes estavam apagadas no interior.
mas eu podia ver meu pai sentado no degrau que leva à porta da frente. Hesitante, eu o chamei. Ele levantou a cabeça lentamente, mas quando viu que era eu, ele se ergueu, correu para mim com os braços abertos, gritando meu nome. Minha mãe abriu a porta e saiu atrás dele. Dr. Tanner estava certo. As coisas mudaram com minha família e eu. Meus pais sorriam mais vezes e me tratavam com carinho agora. Eu não podia pedir um final mais perfeito que esse. De vez em quando ainda vejo o Dr. Tanner pelo campus e falando em seu escritório. Raramente nós fazemos algum contato visual e muito menos falamos um com o outro. Mas às vezes, ele dá uma piscada e um sorriso para mim. Eu sempre vou manter minha promessa e fingir que nunca o conheci. Mas sempre haverá uma questão. Uma questão que sempre vai me atormentar na minha mente. Quem que o Dr. Tanner decapitou e jogou abaixo do viaduto?